Começa agora o Sintonia Saúde, o programa mais saudável da sua rádio. Apresentação Lucas Henrique. Olá a todos vocês que nos escutam, eu sou Lucas Henrique e o Sintonia Saúde de hoje está no ar. O programa mais saudável da sua rádio começa agora. Estou hoje com a presença do Dr. Darley Ferreira, mastologista, presidente da Sociedade Pernambucana de Mastologia, e responde a perguntas sobre verdades e mitos a respeito do câncer de mama. Antes de mais nada, muito obrigado, doutor, por aceitar falar com o Sintonia Saúde. Seja muito bem-vindo e é um privilégio tê-lo conosco. Bom dia a todos, é uma grande satisfação de poder passar uma mensagem positiva sobre o câncer de mama e tirar dúvidas, principalmente em relação aos mitos e quais são as lendas em relação ao câncer de mama. Então isso é importante que todos vocês tenham oportunidade e a oportunidade também de frequentar um especialista, um mastologista, um ginecologista, para que tire essas suas dúvidas. Ok, doutor. Para começarmos a nossa conversa, o que seria, doutor, câncer de mama? O câncer de mama hoje é uma doença desconhecida, onde 80% você não sabe a causa ou a origem por que veio o câncer de mama. Então existem fatores de risco que podem levar ao câncer de mama. Saber que 20% do câncer de mama pode estar relacionado com fatores de ordem genético e hereditário, relacionado com história de família. Mas na grande maioria o câncer de mama hoje é uma doença desconhecida. Ok, doutor. E a mamografia, muito se escuta falar, mas poucas pessoas entendem o que realmente é. Então, doutor, o que seria a mamografia e qual a sua importância? A mamografia é um exame de imagem. Todo exame de imagem tem um lado positivo e tem um lado negativo. A mamografia tem suas falhas em 10%, mas a mamografia hoje é o único exame que se presta para dar o diagnóstico precoce do câncer de mama. Por quê? Ele consegue detectar lesões de 0,5 milímetro ou detectar pequenas microcalcificações que pode ser o início do câncer de mama. Então, por isso que toda mulher, a partir de 40 anos de idade, deve fazer sua mamografia anual. E a partir de 50 anos também manter essa mesma rotina, frequentar sempre um especialista para poder fazer esses exames. Ok, doutor, uma dúvida de muitas mulheres, doutor. Usar sutiã apertado causa câncer de mama? O sutiã não é a causa do câncer de mama, mas tem que ter cuidado, principalmente esse sutiã de bojo, esse sutiã de ferrinho, que as mulheres estão usando com muita frequência. Isso pode ser, ao longo dos anos, desenvolver dor mamária. E a dor mamária, isso pode incomodar, porque muita gente acha que dor mamária é igual a câncer, e não é bem isso. Agora tem que ter muito cuidado com esse tipo de sutiã. Ok, doutor. Hoje, bem mais do que no passado, eu acho que escuta-se falar de próteses de silicone, né? Que estão se tornando cada vez mais comuns. Então, prótese de silicone nos seios causa câncer de mama? Existe um link entre essas duas coisas, doutor? Vários trabalhos, isso foi uma coisa que todo congresso, todo simpósio, toda reunião clínica da mastologia vem essa pergunta. Então, na verdade, o silicone não é fator de risco para câncer de mama. Foram feitos vários trabalhos, vários meta-análises, quer dizer, um trabalho retrospectivos em vários centros, e não foi detectado nenhum fator de risco entre silicone e câncer de mama. Não existe, então, nenhuma relação? Não existe nenhuma relação. O importante é que a paciente que tem um silicone procure um especialista e faça os seus exames de rotina o mais precoce possível. Ok, doutor. E o fato de não ter filhos, ou ter filhos tardiamente, por exemplo, depois dos 30, pode ser um atenuante provocador de câncer de mama? Isso existe uma verdade, que dentro dos fatores de risco tem a paciente que nunca teve filho, a paciente que nunca amamentou, a paciente que fatores de ordem hormonal, fator de usar pílula. Então, se a paciente cada vez mais retarda essa sua paridade depois dos 30, ela tem um maior fator de risco, porque ela vai ter um maior número de ciclos menstruais. E cada vez mais a gente sabe que o estrógeno é fator de risco para o câncer de mama. Quanto mais hormônio ela vai ter circulante, maior tendência ela tem de ter um câncer de mama, principalmente aquelas que nunca tiveram filho e que nunca amamentou. Pode ser um fator de risco. Ok, o senhor falou em pílula. Então, um anticoncepcional tomado por muito tempo pode causar, doutor, câncer de mama? Por saber que 80% do câncer de mama é desconhecido, aquela mulher que usa anovulatório durante 20, 30 anos sem parar, pode ser um fator de risco, junto com aqueles outros fatores que a gente já falou. Então tem que ter muito cuidado com cada vez mais mulher tendo paridade ao longo, depois de 35, 40 anos de idade, é perigoso. A gente não sabe a causa, então a gente deve evitar, usar outros métodos. Você escuta o Sintonia Saúde, o programa mais saudável da sua rádio. E hoje estou com o Dr. Darley Ferreira, mastologista, presidente da Sociedade Pernambucana de Mastologia, que fala sobre verdades e mitos a respeito do câncer de mama. Doutor, homem também pode ter câncer de mama? Isso é uma verdade ou é um mito? O homem pode ter câncer de mama. A cada 100 ou 200
mulheres com câncer de mama, um pode ser um homem. No nosso serviço lá do Hospital Barão de Lucena, nós temos 5 casos registrados de câncer de mama em homem e operado. Então é bom o homem também ficar atenado a esse mal, né? É importante. O homem, de um modo geral, por ter aquele machismo, acha que nada acontece com ele, que nada vai acontecer, mas pode ter câncer de mama. As pessoas obesas, doutor, têm mais risco de câncer de mama ou isso é um mito? De um modo geral, todo paciente obeso já é um fator de risco para desenvolver várias patologias, até o câncer em si. Agora, tem que ter muito cuidado, que a obesidade pode gerar uma série de outros fatores, não só o câncer, mas de outras patologias sistêmicas. Ok, doutor, existe alguma relação entre bebida e cigarro e o câncer de mama ou eles não estão relacionados entre si? Alguns trabalhos publicam que o cigarro e a bebida alcoólica podem ser fator de risco, outros não, mas eu acredito que a tendência é que o cigarro é carcinogenético. Se é carcinogenético, ele pode ser um fator de risco para desenvolver o câncer. Ok, e o exercício físico, doutor? Tem alguma coisa que favorece a não ter câncer de mama ou isso não estão relacionados? Várias pesquisas já demonstram que a atividade física é de fundamental importância na redução do câncer, seja de mama, de útero, o que for. No trabalho da Universidade de Harvard, publicado recentemente, mostrou que quem tem atividade física diariamente, existe uma redução do câncer em 20%. Ok, doutor, por que cada vez mulheres mais jovens são acometidas de câncer de mama? Já existe uma explicação para esse fenômeno? A explicação mais plausível que a gente pode dizer é que as pacientes mais jovens têm uma qualidade de vida péssima, um nível de estresse alto e, consequentemente, ela vai ter um maior bombardeio de hormônio ao nível da glândula mamária. O que associo é que as mulheres cada vez mais estão trabalhando mais cedo e o nível de estresse tem aumentado muito e, consequentemente, isso pode ser um fator de risco que vem desenvolver um câncer de mama. Então o estresse seria um fator de risco para desencadear um câncer de mama? O estresse hoje, eu acho que é uma doença de saúde pública, ele interfere em vários níveis e a mulher, por ter um maior número de hormônios circulantes, consequentemente ela pode ser um fator agravante para desenvolver o câncer de mama. E a questão genética, doutor, é um fator crítico quando se trata do assunto câncer de mama? Por exemplo, se a mãe de uma pessoa tem câncer de mama, ela tem grande risco de ter ou não? Essa pergunta é de fundamental importância. Se você tem fator de primeiro grau, como mãe, avó e irmã de primeiro grau, ela passa a ser um fator de risco para desenvolver um câncer de mama. Então ela ficaria naquele patamar, naquelas pacientes de 5 a 10% de ter uma história genética ou hereditária para desenvolver um câncer de mama. Então, nesses casos, essas pacientes têm até que começar um exame até mais cedo, a partir de 30 anos de idade, fazer uma mamografia, um ultrassom, alguma coisa até mais precocemente do que aquelas outras pacientes que têm uma idade maior. E a questão da alimentação? O senhor comentou sobre a alimentação. A alimentação influi para futuramente você poder desenvolver um câncer de mama ou não estão relacionados, alimentação e câncer de mama? Todas as pesquisas são bem claras em relação a isso. As pesquisas demonstram que a boa alimentação é igual à qualidade de vida e, consequentemente, existe uma redução da boa alimentação na redução dos fatores carcinogenéticos. Então é importante ter uma boa alimentação saudável, com frutas e verduras e tomar bastante líquido. Consequentemente, vai ser um fator menos agravante para desenvolver o câncer. Ok, doutor. Chegando aqui à parte final do nosso programa, de quanto em quanto tempo a pessoa deve fazer, digamos, um check-up sobre esse assunto? É importante as mulheres a partir de 35 anos de idade já procurar um mastologista para fazer os seus exames de rotina. 35, 40 anos de idade, ela pelo menos vai a cada 2 anos. A partir de 40 anos de idade, fazer exame anual. O importante aqui, para deixar uma mensagem para todos os ouvintes, é que o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento do câncer de mama. Então o câncer de mama tem cura? Tem cura, a partir do momento que você pega o tumor na fase inicial. Se você pega o tumor numa fase muito tardia, dificilmente essa paciente vai ter cura durante 2 anos. Mas se você dá o diagnóstico numa fase bem inicial, com tumores menor do que 1 centímetro, a probabilidade de cura supera os 90%. Eu queria agradecer ao Dr. Darley Ferreira pelo seu tempo, por ter recebido Sintonia Saúde com muito carinho, com muita atenção. Espero que possamos ter mais encontros tão ricos em conhecimento e informação como este. Sintonia Saúde e todos os seus ouvintes agradecem imensamente a sua participação, doutor. Muito obrigado e passe esse conselho para que todas as mulheres procurem sempre um profissional de saúde, de preferência um mastologista. Se não tiver um mastologista na sua cidade, procure um ginecologista e não deixe de examinar a sua mama, que é importante também, que poucas mulheres conhecem a mama e deixa sempre isso para depois. Acho que com ela nunca vai acontecer. O importante que eu dou um recado final é: procure um especialista, procure fazer o seu autoexame e faça pelo menos a partir de 40 anos, uma vez ao ano, um exame de mamografia. Muito bem, e por hoje é só, pessoal. Sintonia Saúde fica por aqui. Não se esqueça, aqui a sua consulta é por nossa conta e fique sempre sintonizado com a sua saúde.
Até mais, pessoal. Você ouviu o Sintonia Saúde, o programa mais saudável da sua rádio. Não se esqueça, aqui a sua consulta é por nossa conta.